Olá! Você já ouviu falar em biotecnologia vegetal? Sabe quais são os benefícios da biotecnologia vegetal para a sua qualidade de vida? Pare e pense. A biotecnologia vegetal está muito mais próximo do seu dia a dia do que você imagina. A biotecnologia vegetal nada mais é do que um conjunto de técnicas para manipular o potencial genético das plantas. Embora pensemos a biotecnologia vegetal como algo recente, sua origem ocorreu no final da década de 1850 e início de 1860, com os trabalhos de dois fisiologistas vegetais alemães. Esses pesquisadores demonstraram que muitos tipos de plantas poderiam crescer na água desde que fossem supridos alguns elementos essenciais como sais dissolvidos. Em outras palavras, as plantas poderiam crescer fora do solo por meio da técnica conhecida hoje como hidroponia. Substâncias como a sacarose, várias vitaminas e outros compostos orgânicos foram sendo adicionados às soluções nutritivas com o intuito de garantir o crescimento. No entanto, somente após a descoberta dos hormônios vegetais e de seu envolvimento no controle do crescimento e no desenvolvimento das plantas, é que a cultura de órgãos e tecidos tornou-se viável de fato. Falando em cultura de tecidos, você sabe o que é? A cultura de tecidos vegetais pode ser definida como um conjunto de métodos para o crescimento de um grande número de células em um ambiente controlado e estéril. O grande impacto causado pela cultura de tecidos é a micropropagação ou propagação clonal, na qual os indivíduos produzidos a partir de uma única célula são idênticos. Você sabia que em 1996 foi divulgado a primeira clonagem de um mamífero? Pois é. Em julho de 1996, nasceu o primeiro mamífero clonado, batizado de Dolly. A ovelha Dolly foi clonada com sucesso a partir de uma célula adulta. Por outro lado, os vegetais já são clonados há séculos e a história da clonagem caminha junto com a história da própria agricultura. Você sabe o que é totipotência? Totipotência é a capacidade de formação de uma planta inteira a partir de uma única célula. Como é feita a clonagem de plantas? Utilizamos explantes, fragmentos de tecidos jovens, com tamanhos que podem variar de 0,2 a 20 milímetros. Em seguida, fazemos a asepsia e a desinfestação do material coletado. O isolamento dos explantes consiste na sua extração propriamente dita e só deve ser feita em câmara de fluxo estéril. Os explantes, depois de isolados, são inoculados em tubo de ensaio ou frascos contendo meio nutritivo, o meio de cultura. Uma etapa seguinte à inoculação é a incubação. Nessa etapa, os explantes permanecem em salas reservadas chamadas de câmara de crescimento, onde há condições ambientais controladas em que serão mantidos os explantes após a sua inoculação no meio de cultivo. Dentre esses fatores, os principais a serem controlados são temperatura, luminosidade e fotoperíodo. A maioria dos vegetais desenvolve-se bem na faixa de 20 a 27 graus Celsius de temperatura. A luminosidade pode variar desde o escuro total, no início do cultivo, até 100 milimol por metro quadrado por segundo, com um fotoperíodo de 12 a 16 horas. Quando os explantes saem da câmara de crescimento, podemos observar que a regeneração de plantas requer uma última fase antes de ir para o campo, que
que é a de macropropagação ou aclimatação. Essa fase envolve a exposição das plantas ao ambiente externo, em que possui umidade relativa mais baixa e variações das condições de luz e temperatura. Depois do crescimento sustentável, nesse meio ambiente, as plântulas podem ser colocadas em casa de vegetação. Bem, agora que sabemos como se faz a micropropagação ou propagação in vitro, vamos ver para que utilizamos essa técnica. Você sabe quais são as principais aplicações da cultura de tecido? A cultura de tecidos pode ser empregada para a multiplicação de espécies de difícil propagação. Outro exemplo de grande importância é a limpeza clonal, por meio da qual é possível produção de mudas, livre de vírus em algumas espécies, como abacaxi, citros, morango, batata e outras. Essa técnica consiste em cultivar meristemas livres de vírus e introduzir a formação de material propagativo geneticamente idêntico aos parietais. Portanto, caros cursistas, a cultura de tecidos é uma ferramenta que oferece soluções originais para o programa de melhoramento vegetal. Soluções essas que podem resultar na otimização do tempo e na qualidade das cultivares a serem lançadas por esse programa. Pesquise e descubra as várias aplicações da cultura de tecidos vegetais. Até mais!